Boa tarde, eu sou Luísa Lobo, estamos na nossa reunião do Café Literário do PEN Clube do Brasil, desta vez, 28 de setembro de 2022, para discutir o livro Correio da Roça, de Júlia Lopes de Almeida, e o romance epistolar. Tive o prazer de fazer essa edição em 1987, é o volume 8 da coleção Resgate, da editora Presença, com um belo prefácio da Silvia Paixão, que eu vou comentar aqui brevemente. Depois de falar um pouco sobre esse livro, eu vou passar para o Alquimeno Bastos, que é o nosso outro coordenador do Café Literário, e temos aqui também Tereza Cristina Meirelles de Oliveira, temos Heloísa Barbosa, e estamos recebendo a visita de Eurídice Espanhol, da UB Rio de Janeiro, que é especialista em Júlia Lopes de Almeida. Bom, esse livro, Correio da Roça, romance epistolar, é de 1913 e já estava na 6ª edição, em 1933. Conforme o prefácio da própria Júlia Lopes de Almeida. Então, ele é um livro, evidentemente, didático, né, que procura dar uma educação campestre, agrícola, para as moças da época, e tem também uma função confessional evidente, porque sempre que você tem cartas e você tem o diário, você tem uma função confessional subjetiva importante. E era o que estava reservado à mulher no fim do século XIX, início do século XX, quando a mulher ficava basicamente, não todas, mas a grande maioria, restrita ao ambiente do lar, da casa. Então, ela aproveita, Júlia Lopes de Almeida, esse ambiente para mostrar à amiga as benesses e vantagens do campo. A parte mais curiosa é que a Fernanda nunca vai da cidade para o campo e a Maria jamais visita a cidade. É um pouco inverossímil que, nesses anos todos de cartas, né, que nenhuma tenha se deslocado. Mas ela faz uma pequena artimanha, porque ela não coloca data nas cartas. Nós também não sabemos a distância das fazendas Remanso e o sítio Tapera, que depois ela chama de Ressurreição, até essa cidade onde está a Fernanda, né? Nós não sabemos em onde se passa, nem quando se passa, justamente para evitar que o leitor ache um pouco inverossímil, que jamais tenham se visitado presencialmente, né? Bem, então a Maria é uma viúva com 4 filhas e ela tem de se resignar à penúria de todas as viúvas na época, pelas leis da época, porque quando o marido morre, só tem credores e ela nunca fez um pé de meia, nunca teve nada de seu. Então, só lhe resta vender as propriedades da cidade e ir morar nesse sítio e nessa fazenda abandonadas do marido, que há muitos anos não recebiam nenhum cuidado. Então, eram mulheres pobres, 5 mulheres pobres, né? Não que não fossem da classe média, mas da classe média desvalida de uma viúva. Então, a Fernanda é uma espécie de professora que ensina técnicas de plantio, e é curioso que ela cita, inclusive, plantios na Rússia, nas montanhas da Rússia, que é a coisa mais sofisticada, europeia e eurocêntrica que ela pudesse imaginar. Ela também cita a Suíça. E a gente vê assim a mentalidade da classe média daquela época, que está sempre olhando para a Europa, né? Métodos de plantio europeus, que, evidentemente, imagine, plantar batata é uma plantação de terras frias e altas, como os Andes, as batatas vieram dos Andes. Ela insiste muito nas batatas. Deve ser dificílimo plantar batata numa fazenda no Brasil. Aqui se planta mais facilmente milho, feijão, né? Então, ela vai catar esses exemplos bem eurocêntricos.
E a outra característica da maneira de escrever, né, o cuidado com a prosa, é essa forma de falar da terra, dos pássaros, da natureza, do clima, das flores, né, das árvores, das estrelas, do infinito. E nós notamos que, até hoje, a poesia feminina no Brasil ainda se prende muito a esses símbolos da natureza. Temos muitas descrições da natureza, quando Baudelaire, em 1857, nas Flores do Mal, já tinha mostrado toda a sua ruptura, né, com esses símiles românticos, e tinha falado muito mais da cidade e dos sentimentos abruptos, culturais, do amor citadino. Então, nós estamos ainda em pleno clima romântico, né, sentimental romântico. E me lembrou muito essa questão de colocar essas imagens, esses ambientes rurais, com muitas pessoas também colocando cartas e tal, aqueles álbuns de jovens senhoritas, em que todo mundo, até a geração da minha filha, colocavam fotografias, florezinhas, decalques. Naquela época não tinha decalque, mas então, pequenas mensagens das colegas de sala. Eu acho que isso deve ter acabado hoje, com o computador, mas era muito comum o álbum, que não era só um diário de uma mulher, mas eram várias amigas que escreviam naquele texto. E lembrando que o primeiro álbum brasileiro é da Maria Firmina dos Reis, e que foi só publicado na década de 1970, mas que foi escrito em 1850, 70, por aí. E é o primeiro álbum que se tem notícia ou diário de brasileira, né? Também é a primeira romancista brasileira com Úrsula. Mas, então, era um gênero que estava muito, muito na época, né? Essas escritoras, apesar de não terem dificuldade, a Júlia, por exemplo, não entrou para a academia porque resolveram colocar o marido dela, Filito de Almeida. A mulher não podia entrar na academia. E ele era português, quer dizer, uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Mas elas estavam todas no dicionário bibliográfico do Sacramento Blake, que tinha realmente, em 6 enormes volumes, ou 6 ou mais, todas as biografias e referências aos escritores brasileiros. Mas ela conseguiu bastante êxito com esse livro, e eu lembro que ela publicou quase 30 obras, né? 26 obras, entre contos, jardinagem, o Jardim Florido, romances, teatro, monólogos e diálogos, né? E o Livro das Noivas, de 1897, 1896, que eu acho um livro interessantíssimo. Eu tinha uma edição de 1925. É um livro em que diz que uma mulher não deve se largar o berço do filho até ele fazer 2 anos de idade. Agora, vocês imaginem, um marido solto pela cidade durante 2 anos, sassaricando, e uma mulher presa ao lar até a criança fazer 2 anos. Se nascesse outro filho, pronto, já perdeu o marido. Eu fiz esse guia de escritoras da literatura brasileira pela Eduerge, em 97, onde eu coloco mais informações. Bem, então, eu acho que eu vou dar a palavra agora ao nosso coordenador, Alquimeno Bastos, e também vai falar 5 minutos. Eu falei certo. Boa tarde a todos. Prazer rever a Luísa, Heloísa, Tereza. Com relação ao Correio da Roça, nesse ano em que tantas homenagens são feitas a Júlia Lopes de Almeida pelos seus 160 anos, eu tenho um certo constrangimento em falar mal desta obra. É um romance epistolar, que é um gênero pouco praticado na literatura brasileira, e se Correio da Roça pudesse servir de modelo, seria, no meu entender, um modelo falho.
ficcionalmente, é uma construção primária. Você já ressaltou algumas incongruências, não é? Uma delas é a linguagem, no meu entender, porque são duas mulheres maduras, são 4 jovens, uma delas, a mais nova, no começo da correspondência, com apenas 14 anos, mas o texto é rigorosamente igual para todas elas. As cartas poderiam funcionar como elemento de caracterização das personagens, porque nós começamos com um conflito, que é o desajuste da Maria, tendo que ir para o campo, em face da morte do marido e da penúria relativa, porque ela ainda dispõe de uma fazenda, de um sítio, e lamentando perder todas as comodidades da vida urbana, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Não é? E a outra, que é a Fernanda, que vive na cidade, você já ressaltou que ela, em momento algum, também vai ao campo, mas é de um saber emprestado enciclopédico, porque ela tem um critério muito rigoroso de citação das fontes. Ela não pretende passar por sábia por si mesma. Ela recebe artigos, ela copia cartas, ela informa, quase que nós poderíamos dizer, links a serem pesquisados, e ela tem, portanto, esse trabalho didático de convencimento, que parece não ter sido muito difícil, porque em poucas cartas, a cronologia também é deficiente, eu estimo que a troca de correspondência tenha ocorrido entre 2 e 3 anos, porque há uma referência a 2 anos numa delas, correto? De modo que aquela aversão inicial da Maria vai sendo superada aparentemente sem muito esforço. Essa é uma deficiência, porque eu gostaria de ver, da parte das meninas, quais as reações delas, mas elas parecem aceitar de imediato, moças acostumadas à vida citadina, né? O rigor da vida no campo, e aí entra o aspecto também, não é, de que essas pessoas, segundo a Fernanda, têm uma missão, porque o povo do campo é rude. O povo do campo, de vez em quando, ela diz isso, né? A não ser, mesmo que não ser, quando não é um trabalhador pobre, eles não cuidam, não procuram melhorar o cultivo, não cuidam da higiene, da água, não abrem estradas. Tudo isso vai ser feito, e como plus, como ganho, 2 das moças casam, e as 2 menores parece que ficam esperando. As mais novas, ela já está me dando um aviso aqui, então eu vou fechar a minha argumentação. A minha avaliação, não é que é de um didatismo que, no meu entender, não é, pode ser que para o quadro da época fosse proveitoso, mas, ao fim e ao cabo, a despeito de as mulheres do romance, que são todas, os homens são personagens rigorosamente secundários e deveriam ser mesmo, não é? Elas não deixam de repetir algumas coisas. Esse encantamento pela natureza, que eu não acho que deva ser necessariamente uma deficiência, pelo contrário, isso não inibe que a mulher tenha a iniciativa, que a mulher seja produtiva, não é? Mas, de qualquer maneira, o que nós encontramos é um final feliz, porque o remanso se torna não apenas uma fazenda produtiva, como modelar. A tapera, né, também é recomposta, e se não existe um reencontro das 2 amigas, fica mais do que claro que a Maria é muito grata à Fernanda. De modo que, para sintetizar, não é, como modelo de romance epistolar, eu acho deficiente. E tenho a impressão que, se a intenção era essa, outra forma romanesca, na qual a Júlia Lopes de Almeida já era, quer dizer, era ou continuou sendo bastante eficiente, teria sido melhor do que a forma epistolar. Por enquanto, é isso. Obrigada, Vou Alquimena. sair para o investimento de outra maneira. Que ela não teria esses problemas de informática que nós temos hoje. Era só plantar batatas da Rússia que dava tudo certo.
Vamos passar para a Heloísa Barbosa. Então, eu vou dizer o seguinte, eu fiquei surpresa de ser um romance epistolar, né? Realmente a gente não está acostumada na literatura brasileira, e isso depois de 200 anos, não sei, do romance estabelecido, eu me deparo com um romance epistolar. E ele tem esses defeitos realmente que o Alckmin apontou, mas me pareceu que foi uma boa solução para Júlia Lopes de Almeida fazer o que ela queria, mostrar o que ela queria. De outra forma, teria ficado insuportável. Porque, na verdade, nós temos uma Fernanda totalmente paternalista, né? Ela nunca foi ao campo, mas ela ensina a outra o tempo todo e ela está sempre mostrando o que a outra deve fazer. Quer dizer, ela não sofreu a perda no marido, não sofreu a perda da posição social, não sofreu nada e está lá dando as ordens. E, surpreendentemente, elas acatam todas as sugestões com a maior presteza e bom humor. E nesse romance, nós falamos de feminismo nos nossos outros encontros, falamos do feminismo dos 70, dos 90, como é que é o feminismo agora, e, obviamente, quando se fala desse romance, se fala da questão do feminismo. Então, é um proto-feminismo, né? Um feminismo anterior às sufragetes ainda, e então ele é muito primitivo, né? Precisa de uma pessoa de fora apontar para elas um caminho de um feminismo que vai se realizar no campo. Elas nem sequer ainda tomam o lugar do homem na cidade. Porém, fica sempre uma nota falsa, né? Porque tem uma pessoa de fora que tem que ensinar a elas o que fazer, e elas ficam lá muito felizes naquele ambiente rural. E aí me lembrou a Jane Austen, que foi outro romance que nós trabalhamos aqui no nosso grupo. E elas muito felizes lá no campo, e vão aparecendo os pretendentes. Miraculosamente, né, igual na Jane Austen, estão lá isolados, aparecem pretendentes perfeitos, maravilhosos. Né? No final do romance, 2 filhas já estão casadas, e a mais novinha está indo, no final, a mais nova está indo com a mãe para a cidade. A gente já sabe que ela vai se encontrar com o terceiro pretendente. Quer dizer, ainda é muito primitivo esse feminismo. Né? E esquece-se, ao falar de feminismo, de uma questão muito mais importante, que é a questão de classe. Né? A mulher do feminismo dos anos 70 queria trabalhar, queria ter o direito de trabalhar. Até hoje, o feminismo quer o mesmo salário para o mesmo trabalho. Mas nós não pensamos nas incontáveis mulheres de outras classes sociais, não dessa classe média, que já trabalhavam, né? Porque você observa que no romance não são mencionadas as cozinheiras, as arrumadeiras, em algum momento fala de alguém picando legumes, mas isso não é mencionado. Então, uma coisa que eu acho que nós todos devemos pensar e trabalhar quando nós trabalhamos o feminismo é a questão feminismo e classe, né? Mas, assim, foi interessante ler e tentar ver qual seria essa visão de mundo nesse período. Né? Nem meu pai tinha nascido em 1913, né? Então foi interessante sobre esse aspecto, mas parece ainda um romance bastante rudimentar na sua formulação. Era isso, obrigada. Então, agora eu vou passar para a Eurídice Espanhol. Tereza, me desculpe, vou passar para a Eurídice. E 5 minutos de apresentação, depois podemos voltar a debater livremente. Eurídice Espanhol, então. Oi, boa tarde a todos, a todas, a todo, né, que está o professor e as nossas queridas companheiras. Eu queria agradecer o convite da Luísa e dizer que é a primeira vez que eu participo
desse encontro aqui no Pen Clube e pretendo participar outras vezes, porque eu estou gostando muito. Bom, Luísa, a primeira dica a respeito de Correio da Roça, eu li aleatoriamente no seu livro sobre o Dia das Mulheres, porque você fala que há uma trilogia. Então, quando eu li o Correio da Roça, eu lembrei da sua fala na página 160, nem esqueço a página, sobre a trilogia A Árvore, o Jardim Florido e o Correio da Roça. Então, esse didatismo que a gente encontra em Correio da Roça, na minha compreensão, ele vem de encontro à necessidade da Júlia Lopes de falar na questão do campo, na questão da agricultura, das plantações, e aquelas revistas que são citadas no Correio da Roça, a própria Júlia Lopes fazia coleção delas. E o mais interessante que eu encontrei, apesar de uma literatura assim que a gente considera rudimentar, foi que ela traz à tona a questão das correspondências entre as mulheres. Aí eu fundamentei isso em Perrault, porque a Perrault fala assim: a correspondência, entretanto, é um gênero muito feminino. Desde Madame de Saguenay, ilustre ancestral, a carta é um prazer, uma licença e até um dever das mulheres. As mães, principalmente, são epistológrafas do lar. Elas escrevem para os parentes mais velhos, para o marido ausente, para o filho adolescente no colégio interno, a filha casada, as amigas de convento. Suas epístolas circulam eventualmente pela parentela. A carta constitui uma forma de sociabilidade e de expressão feminina autorizada e mesmo recomendada ou tolerada, né? Então, ela traz à tona esse hábito feminino, que nessa época era bastante praticado, bastante natural, digamos assim. E aí eu venho o meu trabalho. Primeiro eu queria dizer, eu tenho um trabalho de dissertação, de mestrado, em Júlia Lopes, em educação. Protagonismos femininos, questões de gênero, classe, raça e formação educacional em Júlia Lopes de Almeida. Para fazer esse trabalho, eu escolhi 5 romances, entre eles O Correio da Roça, justamente por causa da questão das epístolas, que eu achei muito interessante, até mesmo por causa da questão histórica, da história das mulheres, a questão que a Heloísa, muito prazer, é a primeira vez que nós nos encontramos, eu acho. A questão de classe é muito interessante, tem uma parte do romance que, nas entrelinhas, a Fernanda diz para Maria que ela não deve ir para a cozinha, porque passa um momento em que ela vai para a cozinha destrinchar um porco, e que ela diz que ela arranja uma colonazinha para ela ensinar. Então, isso nos traz a questão de classe, muito... Eu até fundamentei isso com Lélia Gonzalez, porque geralmente a colonazinha, ou ela era mestiça, ou ela era imigrante, né? E nessa literatura a gente tem nitidamente uma parte em que o trabalhador da zona rural é considerado, não digo nessas palavras, mas indolente. Eu agora não estou encontrando aqui o termo que foi exatamente usado. E a colonazinha vem ficar no lugar. É como se tem um autor que se chama Vidal, que ele considera que essas moças jovens, muitas vezes as mulheres idosas das classes populares, que são convidadas a irem para as casas de família para aprenderem o trabalho doméstico, isso, para alguns autores, é considerado como uma segunda invenção, uma reinvenção da escravidão, porque elas iam para essas casas de família com o objetivo de aprenderem o trabalho, mas eram extremamente mal remuneradas, acabavam morando com essas famílias até morrerem e não tinham uma vida delas, elas viviam a vida dessas famílias servindo a estas famílias. Então, as questões de interseccionalidade nesse pequeno romance, digamos assim, epistolar, elas também aparecem nitidamente, né? Tem a questão do negro, que ajuda em tudo, e, como o professor Alquimino diz, parece um milagre, né? É algo assim fantástico, que umas cartas transformam uma fazenda improdutiva e abandonada em algo lucrativo pelas mãos de algumas mulheres da cidade. As moças, inclusive, foram educadas
no Colégio Sion, né? Então, a minha fala traz assim poucas, digamos assim, contribuições, vem dialogar justamente com a questão do vocabulário, que também é um vocabulário igual para todos os personagens, né? Então, as 4 moças, com diferença de 2 anos cada uma, 20, 18, 16 e 14, e os jardins, são tantas construções nessa fazenda e tantas novidades que eu chego à conclusão que o maior interesse, o maior objetivo desse livro era justamente ser didático em relação à agricultura, à avicultura, à criação de animais no campo. E essa dicotomia entre campo e cidade também traz um pouco o que eu chamei assim, um leve Rousseau, quando, numa das cartas, a Fernanda diz que a cidade está cada vez pior e a vida no campo é que é maravilhosa, é que é tranquila, é que é pacífica, essas coisas todas, né? Então, são as minhas primeiras impressões e eu agradeço muito a oportunidade.